Do livro Fonte Viva, com mensagens do Espírito de Emmanuel, em psicografia de Chico Xavier. Mensagem 180. Natal. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Lucas. As legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir. Nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos. Nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentil inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho e do dente por dente encontrara, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente na estrebaria, assinalaram um júbilo inexprimível. Daquele inolvidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria à condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono dos vales de imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade, estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus sobre os esplendores de um novo dia. Convidamos a todos a lerem e meditarem em seus lares esta mensagem do livro Fonte Viva. Mensagem 180. Boa noite a todos. Amparados pelo amor do Cristo Jesus, vamos dar início à nossa reunião da noite de hoje. Nessa noite tão especial que comemoramos o nascimento de Jesus, que veio até nós nos trazer o amor, nos trazer o perdão, nos trazer o seu evangelho de luz, que nos mostra o roteiro seguro para caminharmos para os braços de Deus, nosso Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos da prática de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Nossa prece. Senhor,
É chegado o momento em que meu espírito, cansado das lutas, se debruça em êxtase ante o incomensurável. Senhor, sei que sou pequeno, no entanto o vosso poder é tão imenso que minha alma se rejubila na vossa grandeza. Fazei de mim um servo humilde para vos compreender, para vos amar. Colocai no meu peito rebelde a solução dos sentimentos puros de cordialidade, de fraternidade, de humildade. Senhor, fazei que o silêncio demore em mim como um consolo e um conforto. Dai compreensão àqueles que vivem comigo, para que minha alma cansada de sofrer, busque nos caminhos perenes do amor o abrigo para as minhas emoções. Senhor, sei que o mundo nada me oferece, porém, levantai os meus sentimentos para que eu busque em vós, fonte perene de saber, a solução das minhas caminhadas pelas estradas batidas de incompreensões humanas, de lama e de holocausto. Senhor, amparai a minha consciência para que eu possa viver em vós. Sobretudo, Senhor, colocai nela o senso de responsabilidade, mesmo nas adversidades, para que, vivendo e sofrendo neste amálgama de incompreensões, eu possa vos servir, sem sofismas ou equívocos. Senhor, que a vossa vontade se faça em mim, que a vossa vontade se faça em nós, Senhor. Que assim seja. Vamos, nesse momento, vibrar em favor de toda a humanidade, de todos os nossos irmãos que caminham conosco nessa experiência terrena, vibrando especialmente para todas as crenças religiosas, católicos, evangélicos, espíritas e todas as demais, pedindo especialmente em favor daqueles que ainda não acordaram para as realidades da vida espiritual, que eles possam ser envolvidos pela doce presença de Jesus e despertar para as realidades do amor e da luz. Pedimos em favor da nossa casa de oração para todas as suas obras sociais, assistenciais, educacionais, para todos os trabalhadores, voluntários, assistidos, funcionários, encarnados e desencarnados, todos aqueles que colaboram para que essa casa seja tão abençoada, para que ela ilumine a consciência de todos nós através do estudo, da oração e da caridade. Pedimos ainda em favor dos nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, mas que estão conectados conosco através da internet, que eles possam receber também essas vibrações amorosas que vivenciamos nesse instante. Passamos agora da prece falada à prece cantada, hoje o hino a Emmanuel. Cantam os pássaros nas matas, brilham as estrelas no infinito. Correm os rios em cascatas sobre os seus leitos de granito. Canta o sol, também a lua, cantam a terra, o céu e o mar. Para mim não há maior felicidade em poder também assim de Jesus. Essa bendita sinfonia que exemplifica o amor. O universo vibra e canta noite e dia em louvor ao nosso
Criador. Viva Jesus, nosso Mestre e Senhor, viva Emmanuel, nosso guia e protetor. Viva Kardec, o codificador do Espiritismo, a doutrina do amor. Para fazer o estudo do Evangelho da noite, nós temos a alegria de receber mais uma vez aqui na sexta-feira o nosso companheiro, o irmão Emídio Brasileiro, que vai explanar para nós sobre o tema O Natal de Jesus. E como introdução para a sua palestra, vou fazer a leitura aqui de um trecho do livro, O Livro dos Evangelhos, de autoria dele próprio. O nascimento de Jesus, Lucas 2, 1, 7. Naqueles dias apareceu um edito de César Augusto, ordenando que se fizesse o recenseamento de todo o mundo habitado. Esse recenseamento foi o primeiro enquanto Quirino era governador da Síria, e todos iam se registrar, cada um na sua cidade. Também José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, para a cidade de Davi, que é chamada Belém, na Judéia, porque era da família e da linhagem de Davi, para se registrar com Maria, sua esposa, que estava grávida. Quando estavam lá, chegou o tempo em que ela devia dar à luz. Ela teve seu filho primogênito, enrolou em faixas e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Anúncio aos pastores, Lucas 2, 8, 14. Naquela mesma região havia uns pastores que passavam as noites nos campos, tomando conta do rebanho. Um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor os envolveu de luz, deixando-os tomados de grande temor. Mas o anjo disse-lhes: Não temais, eu vos anuncio uma boa nova, de grande alegria para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido enrolado em panos e deitado numa manjedoura. De repente juntou-se ao anjo uma multidão de milícia celeste, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Com vocês, Emílio Brasileiro. Meus irmãos, queridos amigos presentes, aqui o nosso querido irmão João, Marisley, Vinícius, Marisa, Fabrício, todos os presentes, nossos irmãos internautas, desejamos a todos uma noite de paz, de reflexão, nessa celebração do Natal de Jesus, já nos fortalecendo, nos renovando a fé, para a esperança de um novo ano. Há 2000 anos que se comemora o Natal de Jesus. Mas o Natal de Jesus já existia antes de Jesus, há 7000 anos. Antes de Jesus, já existia o Natal. É que nesse momento, nesse tempo, se comemorava os solstícios de inverno, em que, período pelo qual as pessoas comemoravam a perspectiva
da colheita. E isso se repetiu por muitos séculos. A tradição foi tão forte, ela é tão forte, que resolveram impregnar no calendário das comemorações cristãs o nascimento de Jesus nessa época, que coincide com o nosso calendário gregoriano, 25 de dezembro. Embora nós sabemos que quando Jesus nasceu, não era tempo de inverno, era tempo de verão. Porque os pastores se encontravam nos campos. Se fosse no tempo de inverno, eles estariam recolhidos, e os animais também recolhidos nas cavernas. Portanto, Jesus, pela história, não teria nascido agora, nesse período, e sim no período de verão, provavelmente nos meses de março, abril, maio, e não no período de inverno. Muito bem. Então, nesse período de inverno, se comemorava o período da colheita, ou a perspectiva da homenagem aos deuses da colheita. E isso ocorreu há 7.000 anos, ou seja, 5.000 anos antes do Natal de Belém. Uma tradição que valorizava as bênçãos da fartura, do alimento, da colheita, mesmo no tempo do politeísmo, em que muitos deuses eram homenageados por causa de alguns dos seus fundamentos teológicos. Portanto, antes do Natal de Jesus, já se comemorava o Natal de Jesus, ou seja, a festa da celebração da fartura, do alimento, da agricultura, da riqueza. E resolveram também celebrar essa festa como sendo do nascimento do nosso Mestre. Um momento simbólico, como se Jesus, além de trazer a esperança do reinado de Davi, também a riqueza espiritual que nos é reservada a todos nós. Mas há poucos dias, recebemos um convite para participar de uns comentários pela TV Mundo Maior, Rádio Boa Nova, da Fundação André Luiz, com o seguinte tema: por que muitos sentem tristeza nesse período de Natal? Se é um período para se celebrar o final de um ano, para se celebrar o 13º salário, que anteriormente tinha o nome de gratificação do Natal. Gratificação do Natal era um nome antigo que se dava ao 13º salário. E nesse período, as empresas dividiam seus lucros aos funcionários. Inicialmente, eles recebiam bens, presentes, depois, em espécie, em dinheiro, já como 13º salário. Então, é uma festa de presentes, é uma festa em que se fala de presentear alguém por uma cultura de 7.000 anos. E aqui no nosso país, devido a uma cultura do 13º salário, do presente que se compartilha, dos lucros que as empresas obtinham e repassavam para os seus funcionários. Então, essa ideia do presente também vem acompanhado com os reis magos, ou com os magos que não eram reis,
mas eram conselheiros dos reis, que trouxeram ouro, incenso e mirra ao menino Jesus em Belém da Judeia. Ali, o ouro simbolizando a realeza de Jesus, o incenso, a divindade de Jesus, e a mirra como a humanidade de Jesus. Então, um período de presentes, de troca, mas também um período em que se chama a realidade da união familiar, em que não apenas se evoca a vida espiritual, a mensagem de renovação de fé e de esperança e de amor do nosso Mestre, mas que também nos fala de fraternidade, e fraternidade que começa no próprio lar. Mas por que essa tristeza? Por que essa melancolia que assola muitos durante esse período? Existem muitas razões. Vamos pensar em uma delas, ou em algumas delas. Primeiramente, há quem afirme que nesse período é um período que Jesus se aproxima mais da terra, tem uma maior facilidade no mundo ocidental, devido às energias que essa humanidade ocidental exteriorizam e que atraem as energias celestiais do nosso Mestre e de seus mensageiros. Evidente que Jesus se aproxima da terra o tempo que quiser, a hora que Ele bem desejar. Mas é possível que realmente nesse período o planeta esteja mais dócil, as pessoas estejam mais generosas, mais desarmadas e, portanto, é evidente que atraem mais os espíritos amigos para nesse período de Natal. Mas também vem, como um ano como esse da pandemia, esses 3 anos, 2020, 21 e 22, serão lembrados até o final desse século. É evidente que muitas perdas, ou melhor, muitos óbitos, muitos desencarnes de parentes, amigos, entes queridos, devido à pandemia pela Covid-19. Essa pandemia que assola e que não apenas gera o óbito, mas sequelas. E não apenas sequelas físicas, mas sequelas emocionais, psicológicas. É evidente que no Natal como esse, há muita lágrima de saudade, de lembrança, de sofrimento devido à pandemia. Também surge a saudade quando se vê a dificuldade de se relacionar em família. Quantos que se relacionam no seio familiar, vai ao encontro da família, mas o seu coração não se encontra ali. Então também surge o constrangimento. Eu vou ter que ir na casa de fulano, porque eu tenho que ir, porque é o momento do Natal. E aí também isso pode gerar algum constrangimento. Ou aqueles que moram sozinhos, que sentem a dor da solidão nesse momento. Ou seja, parece que para nós aqui no mundo ocidental, o Réveillon, a mudança de ano, nos traz maior esperança do que no período do Natal. Porque o período do Natal é um período de reflexão. Não é um período de renovação apenas, mas de reflexão profunda para que o espírito possa se fortalecer para um novo período de 365 dias, que é um calendário para que nós organizemos nossas vidas, para que aproveitemos melhor o nosso tempo material. A doutrina espírita nos fala a respeito da melancolia, que deveríamos resistir. Evidente que existe a tristeza da soledade e a tristeza da solidão. A tristeza que Jesus sentiu e sentia quando via Jerusalém, a ignorância, a perseguição, era a tristeza do solitário, do misericordioso, daquele que ama, daquele que sente piedade. Mas a tristeza da soledade
é a tristeza do egoísmo, é a tristeza de que sempre quer mais. O indivíduo não se pergunta o que eu posso fazer por alguém, mas ele sempre indaga o que esse alguém pode fazer por mim. É a tristeza do egoísmo, é a melancolia do egoísmo, bem diferente da melancolia do misericordioso, do generoso, a melancolia dos anjos, a melancolia ou a tristeza que assolou Jesus, que fez com que ele vertesse lágrimas. Mas o próprio Natal de Jesus, o seu nascimento, que hoje comemoramos, refletimos, não surgiu de uma forma fácil, agradável, sem obstáculos. Maria de Nazaré, muito jovem, sentiu o primeiro obstáculo. Quando o anjo Gabriel apareceu àquela jovem em Nazaré, na Galileia, anunciando que ela teria um filho e que ele seria chamado Jesus, e também avisando que Isabel, a sua prima, já se encontrava no 6º mês de gravidez, e ela perguntou, era noiva de José, mas como acontecerá? Porque Maria era virgem, e ela não entendia como alguém poderia conceber sem ter o contato humano. E Gabriel começou a instruí-la, e disse que Isabel era estéril, e mesmo assim engravidou, e que para Deus tudo é possível, e que o Espírito Santo iria, por intermédio dela, projetar, gerar aquela gravidez daquele que seria o Rei eterno, que sentaria no trono de Davi e governaria por toda a eternidade. E assim Maria aceitou. Eis aqui a serva do Senhor, tão jovem e tão firme em sua fé. Mas encontrou, depois desse obstáculo da ignorância, um segundo obstáculo, o da incompreensão. De uma cultura que naturalmente não poderia entender como uma moça poderia engravidar sem ter relações. E José, que muito a amava, resolveu se afastar dela. Porque naquele tempo, uma noiva que adulterasse também era condenada e poderia pagar com a própria vida. Até que um dia, o mesmo anjo Gabriel se apresentou a José e disse, José, não tema. Ou seja, José, aceite a realidade, porque o que está sendo gerado em Maria é realmente, vem atender um propósito do Senhor. Um sonho que não deu a José qualquer tipo de dúvida. Ele aceitou Maria, casou-se com Maria. O primeiro obstáculo, a solidão, a incompreensão do seu noivo, advinda de uma cultura, de uma tradição e principalmente de uma ignorância. Porque é possível, sim, uma célula espermática se materializar no óvulo e uma mulher engravidar. Hoje, a ciência nos explica que mesmo uma moça virgem, ela pode engravidar, através, por exemplo, da inseminação artificial. Não poderia ter havido, não é possível haver uma inseminação espiritual? Foi o que aconteceu. Evidente que a ciência espírita nos explica e vai muito além. A transformação da água em vinho, a multiplicação de pães e peixes, a tempestade de vento e do mar assolando e sendo acalmada, pacificada por Jesus. Ou seja, muitos fenômenos que Jesus operou, muitos sinais que ele operou, são perfeitamente explicados à luz do Espiritismo. E não apenas por uma fé, mas por uma fé
embasada, raciocinada e evidente que, como diz o professor Hermínio Miranda, a doutrina espírita começa com Kardec, mas não termina com ele. E como Kardec bem dizia, que é preciso que a doutrina espírita, como ciência do espírito que é, também possa acompanhar, também possa endossar os ramos diversos das ciências em todos os campos, da matemática até as ciências humanas. Então, Maria sofreu o segundo obstáculo. Depois, teve que sair de sua cidade de Nazaré, grávida, para ir até Belém, para atender um edito, um decreto do imperador de Roma, que assim determinou que houvesse um censo para a contagem, especialmente dos homens que eram convocados para a guerra, E como José era da linhagem de Davi, teria que ir a Belém, terra de Davi, para participar do recenseamento. Então, ele e sua esposa grávida tiveram que sair de Nazaré e ir até Belém. Mais outra dificuldade. E em Belém, no momento da gestação, no momento da concepção, no momento do nascimento do mestre, não tinha lugar para o casal. Próximo obstáculo. Onde esse menino rei, anunciado, preconizado, foi nascer? No lugar onde se vivia o animal, onde se viviam os animais. E onde ele foi depositado? Num coxo. O arquiteto da terra não encontrou uma casa, uma hospedaria digna para acolhê-lo. Foi, inicialmente, ali, num ambiente simples. Próximo obstáculo. Herodes, sabendo da profecia do nascimento do grande rei, estava ali atento, porque os magos, sem que percebessem as intenções maldosas do rei da Judéia, falaram do menino e da razão que o conduziu até ali aquela região. E quando os magos perceberam e foram avisados em sonho das intenções de Herodes, Maria, José e o menino Jesus tiveram que fugir de Belém e foram até o Egito. Terra estranha, deixando seu habitat, abandonando a Galiléia, Nazaré, abandonando a Judéia, aquela região para morar numa terra distante, onde ali Jesus aprendeu a dar os primeiros passos, os mistérios do Egito. Talvez não exista na Terra uma região tão misteriosa em termos energéticos do que a região do Egito. E lá existiam muitos judeus, hebreus, ainda do tempo de José. Provavelmente ficaram em Heliópolis por algum tempo, até que José, mais uma vez, foi avisado em sonho que aquele que perseguiu o menino havia desencarnado. Herodes o Grande desencarnou, e aí a família de José teve autorização para voltar a Nazaré. Então, esse menino foi perseguido. E é evidente que chegou à juventude, à adolescência, e já com 12 anos, no templo de Jerusalém, causou surpresa agradável. Afinal de contas, ele era sobrinho de um sacerdote, de Zacarias. Então ele tinha livre trânsito e encantava os sacerdotes com a sua sabedoria. Em nossa obra, Um Dia em Jerusalém, é uma obra fictícia, tem ali alguns desses supostos diálogos. Evidente que ali se trata de uma ficção, do que Jesus teria dito, e uma obra inspirada na obra O Profeta, de Gibran Khalil Gibran, que escreveu esse livro
essa obra-prima maravilhosa, em homenagem a Jesus. O livro O Profeta, de Gibran Khalil Gibran, foi escrito em homenagem a Jesus. Então, essa melancolia que nos assola, essa tristeza, não vem apenas de uma razão cultural, de uma razão da falta do dinheiro, ou da saúde, ou do ente querido, ou desarmonia familiar. Não vem apenas da vida horizontal, mas da vida vertical, de uma história que não veio com facilidades. E aquela menina de Nazaré viu seu filho ser crucificado, perseguido, ultrajado. Estava ali de forma heróica, aos pés da cruz, vendo o seu filho sangrar com a lança, com coroa de espinho. Aquela criança que ela viu sorrir, que a ensinou a andar, a ler os primeiros textos das Escrituras, ali, aquele jovem de 33 anos, 30 e poucos anos, sofrendo de forma a atender os propósitos do Senhor, porque muito amou. Ele veio romper o antissistema, como diz Pietro Baldi. Ele veio promover um processo de evolução espiritual. Então, nesse momento também, essa nossa melancolia pode vir de uma espécie de inconsciente coletivo de um sentimento de culpa pela injustiça que essa humanidade terrena praticou contra o Filho do Homem. Então não se trata apenas de uma melancolia horizontal, mas o compromisso que nós temos diante da lei divina, porque nós praticamos o maior delito que a humanidade praticou, o maior crime que se praticou, porque nós crucificamos, maltratamos, perseguimos esse ser que tudo nos deu e ainda nos dá, inclusive esse planeta para evoluirmos, e outros tantos, provavelmente, e que ele chamou de a casa do Pai. E mesmo não sendo o astrônomo como os magos, falou, na casa do Pai há muitas moradas. Ou seja, não existe apenas vida nesse planeta. Então é um momento que precisamos reformar nossas condutas. O Natal de Jesus, ele vem para nos alegrar, para proporcionar a todos nós, não apenas o perdão, mas o auto-perdão. Perdoar significa dar ao outro nova oportunidade. Perdão simboliza oportunidade. Perdão significa oportunidade. Os processos reencarnatórios que nós estamos engajados são oportunidades, perdões de Deus para o espírito recalcitrante ainda. Então, precisamos também não apenas estabelecer o perdão, mas também estabelecer o auto-perdão. Vamos dar a todos nós novas oportunidades. Se erramos, se nós nos equivocamos no passado, vamos renovar as nossas oportunidades. Não caiamos em tristeza vazia, em depressão, porque quase sempre a falta da oportunidade íntima nos leva a essa depressão, a essa patologia, a essa doença crônica. Depressão não é apenas doença do corpo, mas é doença da alma que não aprendeu a se perdoar diante de algum dever não cumprido. Geralmente, essa depressão surge de uma inconstância diante do cumprimento dos nossos deveres. Por isso que a própria natureza nos renova a esperança diante de oportunidades. Hoje mesmo eu fiquei sabendo, lá no Castros Hotel, que o dono do Castros construiu aquele hotel depois dos 60 anos, para que os seus filhos pudessem administrar, e ele acompanhou todo o processo de construção. Geralmente as pessoas depois de 60 anos pensam, não, agora eu vou parar.
O Dr. Roberto Marinho, aos 64 anos, fundou a Rede Globo de televisão. Aos 64. Moisés, aos 80 anos de idade, recebeu da espiritualidade a incumbência de cumprir sua missão de libertar o povo hebreu da escravidão do Egito. Ele que era o profeta esperado, aos 80 anos. Evidente que nesse período, dos 40 aos 80, Moisés refletiu muito sobre sua conduta. Se despojou da cultura egípcia que assolava tantos e tantos. Tanto que depois, quando ele se afastou do Egito, ele esperou aquela geração viciada do Egito desencarnar para aí, depois disso, entrar na Terra Prometida. Os exemplos dos profetas, dos gênios, santos e heróis, estão todos vinculados a novas oportunidades. Thomas Alva Edison, quantos testes até chegar à invenção da lâmpada elétrica? Tantos e tantos buscam, através de inúmeras tentativas, a realização do objetivo, do propósito a que se destinam. Meus irmãos, é momento para nós nos darmos novas oportunidades. E não apenas a nós, mas às pessoas. Não apenas às pessoas, mas aos lugares, às cidades. Ou seja, Natal de Jesus significa renovação de oportunidade. Renovação de oportunidade. Se perdeu aquela oportunidade, crie outra, busque outra. Se aquela tentativa não deu certo, busque outra, até alcançar o objetivo. Aquele que perseverar até o fim, já nos ensina o Mestre, esse sim será salvo. E a perseverança vem de uma constância, ou de uma constância de uma regra: não desistir jamais. Se Francisco de Assis tivesse desistido diante dos obstáculos familiares, não teria feito a reforma que a igreja precisava. Se o aleijadinho aqui, no nosso país, tivesse desistido por causa das limitações físicas, não teríamos o que ele fez. As grandes obras do aleijadinho, as grandes obras dos pintores renascentistas. Quantas dificuldades que Santo Agostinho, muito antes da Renascença, sofreu diante das próprias condições nas quais ele se encontrava. Meus irmãos, é momento de passarmos uma página. O calendário nos ajuda nisso. E o Natal vem para isso. O Natal significa a sinalização de uma nova oportunidade. E o Ano Novo, a mudança de calendário, a concretização dessa nova oportunidade. Se tentou aquilo que tanto que tanto queria e não deu certo, tente mais uma vez. Não desista. É evidente que chega um momento que o indivíduo percebe, mas eu tento e não consigo. Vamos perceber os sinais. O sinal que Maria recebeu em Nazaré foi muito forte. A presença do anjo, a materialização de um anjo ali, explicando para ela o que aconteceria. Qual era o propósito de Deus? O momento do perdão é o momento da renovação. Eu errei, agora não errarei mais. Foi o que ele disse diante da mulher que foi flagrada em adultério. Vá e não peques mais, ou seja, se dê uma nova oportunidade. Por isso que a tristeza da soledade não se justifica. Não se justifica. O desânimo, a depressão, não podemos jamais desistir de nossa evolução. Não nos deixemos abater pela enfermidade, pelo abandono, pela ingratidão. Como a ingratidão nos abate?
Ah, não adianta, eu fui muito bom, fui muito boa, ajudei, olha o que eu recebi. A ingratidão nos abate. A doença nos abate. Os nãos nos abate. Receber tanto não, pede e vem não, e vem não. Como o não nos abate. Mas não importa. Não importa. O perdão consiste em 70 vezes 9 vezes, 70 vezes 7 vezes. Ou seja, disse não, eu vou tentar até um dia a porta se abrir. Nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa que para o indivíduo arrumar o seu primeiro emprego, ele tem que distribuir mais de 1000 currículos. São 999 nãos, até encontrar um sim. Então não se justifica a desistência. Falamos em suicídio, que é quando o indivíduo abrevia sua vida. Mas existem outras formas de suicídio quando ele desiste de tentar. Mesmo encarnado, mesmo com todo o vigor, com toda a condição, desiste de tentar, desiste de aprender, desiste de ajudar. Meus irmãos, vamos olhar para trás. Há muitas pessoas carentes precisando de nós, necessitadas de nossos pensamentos, nossas orações e nossas ações, atitudes. Visitamos essa semana, Marilzei e eu, no bairro Eldorado, aqui de Goiânia, uma unidade da prefeitura que atende as pessoas daquela região. E a enfermeira que administra nos passou uma grande mensagem, a mensagem de otimismo de quem faz, de quem trabalha fazendo o que gosta, numa região extremamente carente. E ficamos ainda muito felizes quando ela falou que ali tem um centro espírita que ajuda muitas pessoas, que tem uma estrutura que facilita o trabalho dela para levar vacina, para levar saúde, para fazer medidas de saúde. Então nós saímos de lá com motivação. Essa mulher faz um trabalho lindo, excelente, num ambiente de dificuldades, mas é evidente que tendo o apoio da prefeitura, tendo o apoio do poder público, mas numa região extremamente carente. Então, é alguém que não desiste diante das dificuldades do próprio bairro. Por isso que é um momento de renovação de oportunidade. Se dê oportunidade. Não pense que você tem a idade do seu corpo. Ainda que você tenha 100 anos, pense, o que eu posso fazer com esses 100 anos? Temos um amigo fazendo curso de medicina aos 86 anos. Outro que fez o curso de Direito dos 70 aos 75. Já tivemos alunos de todas as idades, de 15 anos no primeiro período de Direito, e aos 80 anos fazendo o curso de Direito. Porque não desistiu. Se deu sempre novas oportunidades. A vida é assim. A flor murcha, o fruto cai, e a semente vem com nova oportunidade da árvore. É momento de bom ânimo, é momento de fé. É momento em que a manjedoura tem que continuar a brilhar. E nós, os pastores que estamos a pastorear, possamos entrar nessa caverna e fazermos a nossa homenagem ao menino Jesus, que até hoje não desistiu de nós e que sempre nos renova em oportunidades para evoluir, para servir, para amar e para perdoar, continuando o processo cíclico de novas oportunidades. O nosso Pai é o Pai de misericórdia e de amor, porque Ele nunca vai desistir de nós. Não existe inferno eterno, não existe umbral eterno. É um momento temporário de uma consciência ultrajada que ainda não se deu oportunidade, que ainda não se perdoou. Não há
intransigência diante da lei, não há crime diante da lei que não possa ser perdoado diante das oportunidades sublimes que Deus abre para nós. Por isso que o Natal de Jesus é o Natal do perdão, é o Natal do renascimento, é o Natal da alegria, é o Natal da reconciliação, é o Natal que vem dizer: vamos, prossigamos, mesmo no momento do desencarne, sai o espírito do corpo e prontamente diz: o que eu devo fazer agora? Eu quero aqui fazer uma homenagem à Dona Silvia, que desencarnou esse ano, que quando a gente pensa num espírito que sai do corpo e que logo já quer saber o que vai fazer, Dona Silvia e Dona Maria Antonieta, as duas, deixaram o corpo e logo, o que eu tenho aqui? Onde eu posso servir? Onde eu posso ajudar? Espíritos e espíritas que estiveram sempre convivendo conosco, abrindo tantas oportunidades para o trabalhador nessa casa, por exemplo. E queremos homenagear essa casa, seus trabalhadores, seus diretores, dirigentes, todos aqueles que aqui participam, que vêm receber o auxílio e que vêm também auxiliar. É uma casa, todo templo, toda escola, todo hospital, são lugares destinados a abrir novas oportunidades. Então, desejamos a todos, nessa noite que se comemora o Natal de Jesus, o perdão. Errou, deixa para lá. É não errar de novo. Abra-se para nova oportunidade. Se dê o direito de ser feliz. Se dê o direito de ser alegre. Se dê o direito de se perdoar, ainda que o mundo todo esteja contra você. Muita paz a todos e até o nosso próximo ano de 2022, que será um ano de grandes oportunidades. Muita paz a todos. Nossa gratidão ao nosso irmão Emídio pela excelente exposição. Que Jesus lhe dê muita paz, saúde, para que ele continue divulgando o Evangelho para nós. Vamos passar agora ao segundo momento dos nossos trabalhos, que é o momento dos passes curadores, pedindo aos nossos irmãos médiuns que estão conectados conosco, lá em suas residências, que possam nos auxiliar nessa transmissão dos passos coletivos à distância. Hoje também temos aqui uma pequena assistência que pedimos também aos nossos benfeitores amigos que possam assisti-los. Meditemos. Neste momento solene e sagrado, eu mergulho profundamente no oceano imenso da paz, da tranquilidade, da calma infinita. Nada mais vejo, nada mais ouço, nada mais sinto, nada mais penso, nada mais desejo. A harmonia cósmica permeia minha alma, minha mente, meu coração e meu corpo. Eu e o Pai somos um. A paz está em mim e eu estou na paz. Infinita plenitude da fonte divina, aqui estou com o teu canal vazio. Água viva da fonte divina da vida, saúde e felicidade, flui. Flui silenciosamente, poderosamente, jubilosamente. Flui para dentro de mim a plenitude infinita de Deus. Sob as bênçãos de Jesus, com a colaboração dos nossos amigos e benfeitores espirituais, vamos dar início à transmissão dos passos da noite, de forma coletiva, de forma à distância e também presencial. Que Jesus, na sua bondade infinita, envie seus mensageiros de luz até essa casa abençoada, envolvendo os nossos irmãos aqui presentes e aqueles nossos irmãos também que estão distantes, em processo de recebimento dos passes curadores. Que a luz do Mestre envolva todos nós, aliviando as nossas dores, levando saúde aonde for necessário, aos hospitais, levando serenidade
as prisões, aqueles que estão enfrentando esse desafio, levando despertar para aqueles que estão em situação de rua, trazendo a luz de Deus, nos fortalecendo, nos iluminando, nos envolvendo com muito amor, com muita saúde física e espiritual. Que essa luz do Divino Mestre possa nos fortalecer em nossa caminhada, trazendo as energias restauradoras que necessitamos para superar todas as dificuldades, para que através da oração possamos nos sintonizarmos com Deus nosso Pai e com os nossos benfeitores amigos, enviados de Jesus, para nos trazer essas mensagens de amor, tanto os nossos espíritos desencarnados, como também os encarnados, como foi trazido na palestra da noite de hoje pelo nosso irmão Emílio. Agradecemos a todos, agradecemos aqueles que trouxeram a mensagem da primeira hora, Allan Kardec, André Luiz, Emmanuel, Chico Xavier, que veio posteriormente, colaborando grandemente com a codificação do Espiritismo, ao nosso irmão Divaldo Franco, ainda encarnado, a todos os trabalhadores, a todos aqueles que até hoje se esforçam para trazer essa mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Que ela possa estar sempre em nossos corações, nos dando força para não desanimar, para perseverarmos nesse trabalho tão abençoado, que traz muita luz para as nossas vidas e que consola os nossos corações aflitos diante de tantas dores, de tantos sofrimentos, mas com força e ânimo vamos vencer todos e chegar ao fim como trabalhadores que conseguiram chegar ao final da missão. Obrigado, Senhor, mais uma vez, que a Tua paz esteja sempre em nossos corações, que assim seja. Vamos refletir um pouco com o nosso irmão Carlos Torres Pastorino, em Minutos de Sabedoria. Lição 119. Não perca sua calma, não se deixe dominar pela cólera, que jamais o sol se deite sobre sua raiva. Contenha-se o mais que puder. Um simples raio de cólera pode destruir longas e pacientes sementeiras de amor e carinho. Procure dominar-se. Quem sabe se a pessoa que o ofendeu não está doente? Não perca sua calma. Seu fígado é demais precioso para que você o estrague. Aproveitando ainda esses momentos de oração, de harmonia em nosso ambiente, vamos pedir em favor daqueles nossos irmãos que nos pedem prece, para todos os nomes escritos no nosso caderno de orações, nosso canal de orações da nossa casa através das redes sociais, pedindo hoje especialmente para o nosso irmão Danilo Aguiar Mendes, Fenelon Pereira de Aguiar, Dariane Francisca da Silva, que Jesus dê serenidade a esses nossos irmãos e calma para enfrentar os desafios. Pedindo ainda em favor de Rosaldina Francisca da Silva, desencarnada recentemente. Pedimos ainda aos nossos familiares, todos aqueles que moram dentro do nosso coração, Jesus envia seus mensageiros de luz até os nossos lares, envolvendo os nossos familiares em muita luz e paz, nesse momento grandioso que temos a oportunidade de nos encontrar fraternalmente, comemorando essa data tão preciosa para nós cristãos. Que a luz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós. E convidamos a nossa irmã Marisley para proferir a nossa prece final. Querido e amigo Mestre Jesus,
Nós te agradecemos por esse momento de paz, tranquilidade, harmonia, união, em que nos reunimos para aprendermos um pouco mais a respeito dos teus ensinamentos. Te agradecemos pelas preciosas lições aprendidas nesta noite, que possamos refletir sobre elas no nosso dia a dia. Te agradecemos, Senhor, pelo Espírito do Natal. Te agradecemos, Jesus, pelo novo Espírito do Natal, que se renova a cada ano em nossos corações. E é nesse espírito de renascimento, Mestre, que te agradecemos tanto por tantas bênçãos recebidas no decorrer deste ano. As bênçãos da saúde, da fé, da união, das soluções milagrosamente encontradas em todas as situações, por suas intervenções para a nossa evolução. Te agradecemos também, Senhor, por todas as vivências. E, acima de tudo, também temos a te agradecer pela situação que o planeta passa atualmente, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nesse sentido, Pai, só temos a agradecer, e que as vibrações desse instante possam irradiar nesta casa de irradiação, possam irradiar e alcançar todos os lares desta região, os lares de todos os trabalhadores desta abençoada casa, de todas as famílias aqui acolhidas, e que possa transformar a vida de cada um, conforme o plano. Assim, Mestre Jesus, abençoa também os nossos governantes, e que o Espírito do Natal possa renovar os planos de cada um para que se encaixem com os planos de Deus. E é nesse sentimento, Mestre, que cada um que nos ouve possa levantar a sua mão direita e, com muita fé e muito amor no coração, possa repetir: irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Que assim seja.